Olá, o podcast Caminhos está aqui diretamente do Rio Construção Summit 2025, aqui no Rio de Janeiro. Montamos um estúdio especial aqui para vocês e hoje temos mais episódios para conversar sobre a infraestrutura e a construção pesada no Brasil. Bom, o Caminhos é uma iniciativa do Sindicato Nacional da Construção Pesada e Infraestrutura, também em parceria com a Mendel Melo Advocacia e o Poder 360. Nosso ponto de partida é o lançamento do Raio-X do setor da infraestrutura brasileiro 2025. É um estudo que foi lançado aqui durante o evento e elaborado também pelo Cinicom em parceria com a Firjan. Bom, os dados são preocupantes. Eu vou ler aqui, ó. Em 2024, o Brasil investiu apenas 2,22% do PIB em infraestrutura. Esse percentual é inferior à própria depreciação anual dos ativos, que foi de 2,27%. Para destravar o crescimento e se aproximar da média mundial, seria necessário investir mais de 4% do PIB por pelo menos 2 décadas. Para essa conversa e para a gente trazer à tona esse estudo que ficou incrível, depois a gente vai mostrar aqui, eu tenho ao meu lado o Humberto Rangel, que é diretor executivo do Cinicom, que vai ajudar a conduzir aqui essa entrevista, e 2 convidados especiais, que é o Paulo Tessari Coutinho, que é coordenador técnico do Raio-X do setor e conselheiro do Cinicom, e Márcio Carvalho, diretor de pessoas da FBS, uma empresa brasileira de engenharia e infraestrutura com mais de 30 anos de atuação. Sejam muito bem-vindos. Bom, vou passar a bola aqui para o meu companheiro Humberto. Por favor, Humberto. Bom dia a todos aí. Os companheiros que estão conosco aqui dividindo a mesa são mais do que convidados, são figuras de destaque aqui no trabalho do sindicato. O Paulo, nosso conselheiro tradicional há muito tempo, e o Márcio, mais recentemente, está conosco aqui, ambos desenvolvendo trabalhos da maior importância para nós. O nosso tema de hoje, especificamente, é a segunda edição do Raio-X do setor de infraestrutura do Brasil. A primeira edição foi feita em 2021. Nós agora estamos lançando, no âmbito aqui desse grande encontro de construção, estamos lançando a segunda edição, e sobre ela foi coordenada pelo Paulo Coutinho, que foi também o coordenador da primeira, portanto ele tem toda a experiência, toda a bagagem para comentar sobre o tema e, sobretudo, na conversa direta com os nossos associados, comentar, Paulo, sobre o que esse estudo nos oferece como ferramenta para o nosso trabalho, não só o trabalho a nível mais empresarial de contato, como um trabalho no nível institucional de defesa dos interesses do setor, que é o tema permanente de atuação do Cinicom. O estudo procura mostrar, enfatizar a relevância do setor para a importância do setor para vários aspectos do Brasil, né? Primeiro, a redução do custo logístico, e que aumenta a produtividade e, portanto, a competitividade do produto brasileiro. O agronegócio costuma dizer o seguinte, que eles, da porteira para dentro, estão com seus problemas resolvidos. O problema é da porteira para o porto, né? E isso é um grande problema, né? Inclusive, tem uns estudos que não estão aqui no Raio-X, mas que eu vou citar aqui, que diz que se reduzir todos os impostos sobre os produtos do agronegócio, o efeito é inferior à redução do custo se tivéssemos uma infraestrutura adequada. É muito relevante a questão da infraestrutura. Eu posso fazer um gancho só sobre isso? Com todo o respeito que nós temos para o agronegócio, que é realmente um destaque em termos de performance, em termos de economia brasileira, mas quando o agronegócio fala que da porteira para dentro eles têm as questões resolvidas, eu diria que o financiamento funciona da porteira para dentro. Então, no nosso caso, da nossa porteira para dentro, ainda a gente precisa de financiamento. Verdade. E você vai demonstrar isso com muita clareza. Isso. Então, outro aspecto é o seguinte, a cada 1 milhão
de reais investidos em infraestrutura, o PIB cresce 1,4. E porque o setor de infraestrutura ele afeta outros 62 setores econômicos. Então é bastante relevante. E tem efeitos ambientais positivos, a redução de poluição, tendo um transporte, modais adequados de transporte, não fazer tudo por caminhão, fazer tudo, né? É um aspecto relevante. E mesmo nas cidades, né? Uma infraestrutura de mobilidade urbana, você tem um efeito de redução de congestionamentos, então, e qualidade de vida, né? E saúde também, quer dizer, investimentos feitos em infraestrutura de saneamento, né? Redução da poluição dos rios e córregos, a questão do tratamento da água para doenças infantis, inclusive, né? Enfim, é bastante relevante o setor, né? E a questão também do emprego, né? Que você vai se reportar. 75% dos empregos da construção pesada são empregos formais, carteira assinada, né? Financiando a Seguridade Social. A média do Brasil é 48%, por exemplo. Então ele é um setor e que paga bem comparativamente a setores econômicos. Com mão de obra assemelhadas, ele paga melhor. Então ele é extremamente positivo. Em sendo tão positiva, imaginava-se então que nós tivéssemos uma infraestrutura muito boa no Brasil, porque dada essa relevância, e não é, né? Como você mesmo disse, o estoque de infraestrutura do Brasil é 35,5% do PIB, quando a média mundial é 60%. Né? E o Brasil, no ranking das 67 países em desenvolvimento, a posição do Brasil é 62ª posição. Ele é muito ruim, né? Então, como você também disse, porque é até ruim porque a gente tivesse pouco. Na média dos últimos 15 anos foi 2%, abaixo do valor da depreciação. Ou seja, nós estamos diminuindo o estoque de infraestrutura. E que para a gente, em 20 anos, conseguir atingir a média, seriam necessários 4,19% pelo nosso estudo que foi feito, por cento do PIB, mais que dobrar. Isso realmente tem efeitos, se conseguisse, mas logicamente não vai ser de um dia para o outro, mas a ideia de fazer esse raio-x é criar ferramentas para discutir com a população, com as autoridades e com quem pode. E também criar uma massa crítica, assim como o agronegócio hoje tem uma massa crítica muito positiva do setor, né? A gente precisa realmente movimentar, fazer um grande movimento para que a gente consiga, em questão de obras públicas, espaço fiscal para ter investimento público e continuar com a questão das concessões, que nos últimos tempos está tendo um crescimento muito bom e é uma fonte de recursos positivo para a infraestrutura, né? E continuar nessa linha de aumentar oportunidades de concessões. Passou perto o helicóptero. Passou perto mesmo. Infraestrutura aeroportuária. Tem questões, quer dizer, se hoje nós estamos investindo 2,2%, como você disse, ainda abaixo da depreciação, ou seja, nós estamos perdendo estoque de infraestrutura. Para a gente passar para 4%, é um movimento grande em várias, né? A questão de formação de mão de obra, por exemplo, a questão de financiamentos de obras públicas, de financiamento de obra pública através do espaço fiscal, linhas de crédito, né? Fabricar, vamos dizer, projetos que tenham atratividade para investimento privado. Existem várias ações que nós vamos discutir, inclusive, hoje na apresentação, que vai ter daqui a pouco, sobre essa. Mas esse aqui é o que dá os elementos para que abra essa discussão e para viabilização. E você bem disse também da construção, para o setor específico da construção pesada, execução de obras é uma atividade que requer capital de giro, bastante, grande, né? E essa é uma questão relevante também para ser atacada e resolvida para o setor, né?
dentre outras questões, a questão da produtividade da mão de obra, que nós mostramos que diminuiu. O interessante é o seguinte, nós tivemos uma redução grande de 2013 até 2020 de investimento em infraestrutura. Foi uma redução de 2,3 para 1,8, chegamos a 1,8 em 2020. E imaginava-se então a produtividade melhoraria, porque você diminui o emprego, então você fica com os melhores quadros. Não, diminuiu a produtividade. É interessante, é o paradoxo, né? Tem menos gente trabalhando e pior, né? E tem várias. Então, realmente, o Brasil também, esses 10 anos, sentiu muito essa redução e ficamos meio uma certa defasagem em relação às últimas técnicas de construção que nós precisamos investir nisso daí. E, portanto, precisa também de capital para isso, para investimentos em equipamentos, novos equipamentos e também para fazer capital de giro, com certeza é uma preocupação do setor. Enfim, daquela porteira para dentro do setor, como disse o Rangel, a gente tem questões econômico-financeiras para serem resolvidas também e que têm que ser equacionadas para fazer frente ao que nós esperamos que haja esse incremento grande de investimento em infraestrutura que a gente quer conversar com a sociedade, com as autoridades, para que haja esse movimento, porque é crescimento sustentável, inclusive, né? É crescimento sustentável. Há um outro dado interessante, que também não está no raio-x, mas eu fiz essa conta. O que as bets movimentam no ano de apostas, que é um pastel de vento, ou seja, não está criando nenhum ativo, né? É 4 vezes o investimento público em infraestrutura. É 4 vezes. Né? É mais do que todo investimento em infraestrutura. É impactante, Mas é basicamente isso. Então, essa que é o objetivo de mostrar criar elementos para a gente fazer uma discussão para que haja esse sentimento da necessidade e da urgência. Porque ficar 20 anos para ficar na média mundial, quer dizer, se o Brasil hoje já consegue ter alguma, vamos dizer, hoje é o celeiro do mundo, né, que tem, se imagina com uma infraestrutura competente e para os outros setores também. Tem também um capítulo falando sobre exportação de serviços de engenharia e construção, que nós tivemos já 3% do mercado mundial e hoje estamos com 0%. 5%. Hã? 5%? 5%. E hoje estamos com 0. Quer dizer, realmente é o... Traço, meio por cento. E isso é importante também para a produtividade até do Brasil, porque você enfrentando no exterior outras... Né? E outra coisa, o Brasil, aonde tínhamos alguma diferencial competitivo, ou seja, na África lusófona e na América do Sul, o Brasil tinha liderança desses países em termos de construção, né? Ou seja, nós tínhamos competência, né? Hoje nós abandonamos essa... A questão da produtividade também é uma questão que tem que ser enfrentada internamente e nós temos vários movimentos, inclusive de treinamento de mão de obra, que não envolve só isso, né? A questão da atratividade para o setor, quer dizer, se formam poucos engenheiros, e reduzindo engenheiros, o interesse pelo setor e pela engenharia de forma geral reduziu, se forma menos engenheiro do que 10 anos atrás. São questões que a gente tem que enfrentar e que também estão sendo abordadas nesse raio-x da engenharia. Basicamente é isso que eu queria falar. Não só complementando o que você falou, até aproveitando a experiência que a gente tem tido aqui nesse encontro tão produtivo, nós temos sempre enfatizado que quando a gente olha para a infraestrutura no Brasil, é aquele velho adágio do copo meio cheio, meio vazio. Nós, um país com a dimensão do Brasil, nós temos realmente uma infraestrutura em alguns setores de ponta, né? Você pega setor elétrico, por exemplo, nós temos uma cobertura do setor elétrico que é um sistema comparável com o sistema da Europa inteira, né? E sustentável, né? E sustentável, né? Com uma matriz, exatamente, com uma participação cerca de 70%, 80%, eu não sei o número exato, mas é entre 70% e 80% de energia limpa, renovável e tal. E o que mostra a capacidade da engenharia brasileira.
Quer dizer, existe um déficit de infraestrutura, mas existe uma capacidade instalada das empresas de engenharia que está, embora depreciada nesse momento, pelos problemas até que temos da porteira para dentro, para continuar usando a expressão, mas a capacidade instalada está aí e eu acho que esse é um ponto extremamente importante, sobretudo no momento em que se fala tanto em soberania. Foi outro comentário que nós fizemos ontem aqui, que soberania tem um conteúdo talvez majoritário de engenharia. Não há país soberano sem uma engenharia soberana, sem uma engenharia autossuficiente e capaz, e eu acho que nós temos que lutar e transmitir essa consciência que acho que ela ainda é escassa na sociedade brasileira. A gente fala em infraestrutura, mas a infraestrutura tem que se materializar realmente em capacidade, em obras, em execução, em capacidade técnica, e é disso que nós estamos tratando. E o setor tem a tradição de ser essa, até por causa de obra, que a obra se começa, tem a obra e termina, de se recomeçar, o eterno recomeço. E crises, outras existiram, como a de 70 e 82, e o setor também caiu à época e voltou. Então, eu não tenho nenhuma menor dúvida que a gente tem condições de fazer frente a esse acréscimo de investimentos. E outra coisa também, a engenharia nacional, você está falando, você vai nos grandes países desenvolvidos, quem são as construtoras na França? São as francesas, na Espanha, são as espanholas. Países que são, vamos dizer, ninguém abre mão da sua engenharia. Ninguém abre mão da sua engenharia. Não quer dizer que não possa ter estrangeiros. Claro, não. Nós fomos estrangeiros no exterior e convivemos com toda tranquilidade. Não se trata de xenofobismo, nem coisa nenhuma, mas se trata de garantir a presença da engenharia nacional. Forte da engenharia nacional. Exatamente. Porque tem competência, tem qualidade. Tem história. Nós ensinamos os chineses a fazer hidrelétrica. Daquele tempo, né? Década de 90, né? A Três Gargantas, né? Foi um grupo de brasileiros para fazer enfim, verdade. É isso aí. Bom, a gente também está aqui com o nosso convidado da FBS, Roberto. Eu acho que... nós temos, ainda no âmbito desse trabalho, e até mais além do que isso, nós temos uma questão de mão de obra hoje, que como o Paulo colocou muito bem, quer dizer, você tem até uma contradição. Você tem situações de falta de mão de obra e você tem situação de insuficiência de mão de obra, e é bem verdade que hoje nós vivemos um cenário de baixo desemprego. O Brasil está, acho que se não me engano, acho que é 5,6% de desemprego reconhecido, que é uma taxa que merece uma série de considerações que nós não vamos fazer nesse momento, mas de qualquer maneira, a engenharia tem sido, e a atividade produtiva, de modo geral, tem sofrido competições entre áreas. Ontem, em um dos painéis, alguém comentava que o setor, acho que foi um comentário de um líder sindical que nós entrevistamos ontem aqui, e ele dizia que há uma competição, uma migração de quadros técnicos da engenharia para o agro, outra vez o agro. Muita gente indo para lá por melhores condições de trabalho, melhores remunerações, enfim, jornada de trabalho. Então, essa questão de mão de obra é uma questão que nós estamos discutindo nesse documento, estamos discutindo inclusive com outras associações de classe. O Márcio é líder de um grupo que está discutindo isso intensamente, e é uma questão nacional que a gente tem que se deparar sobre ela e encontrar as respostas. O Márcio tem liderado, então eu pediria que você comentasse sobre o trabalho desse relatório especificamente, desse trabalho, desse raio-x, mas também avançasse para comentar o que a gente já avançou juntamente com outras instituições na análise, na busca de solução para essa questão. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é uma honra estar fazendo parte aqui, Humberto, Rafael, Paulo Coutinho, junto com vocês. E eu destaco e parabenizo aqui o Silicon por ter trazido à mesa uma pessoa da área de recursos humanos, de pessoas, para falar sobre o raio-x da infraestrutura, né? E não só falar, mas também pela iniciativa do próprio Paulo Coutinho e de vocês, Silicon, de ter colocado essa pauta dentro do raio-x. Então, nós temos aí capítulos importantes falando sobre pessoas, sobre o quadro de funcionários, de mão de obra, já na segunda edição. Então, é só parabenizá-los. Eu acho que é importante trazer pessoas ao negócio.
É assim que a gente faz um diferencial, é assim que a gente cresce. Tá? E o raio-x, assim como mostra os números aqui que o Paulo acabou de comentar, ele é um vetor importante de inclusão social e de aceleração econômica. E aí, quando eu falo inclusão social, o Paulo já trouxe alguns números aqui de forma antecipada, mas a gente tem aqui mais de 76% da mão de obra dentro do setor, ela é formal. Então, essa formalização da mão de obra, isso é bem explorado dentro do raio-x, ele faz uma diferença muito grande, trazendo inclusive uma remuneração média do trabalhador superior aos trabalhos informais que a gente tem hoje. Só para ter uma noção de valores aqui, nós estamos falando de R$ 3.800, mais ou menos, uma remuneração média formal do setor, comparado à informalidade, que hoje traz uma remuneração média aí de R$ 2.200, nem chega a R$ 2.200, R$ 2.150. Então isso faz com que seja um atrativo trazer essa formalidade, trazer hoje as pessoas que estão no trabalho informal para dentro desse setor que paga melhor. Isso impacta o negócio também, até o Estado, porque você acaba tendo melhor previsibilidade de arrecadação de impostos, né? Seja Previdência, FGTS, isso faz um bem para todos. Então a gente tem hoje aí uma alavanca importante de inclusão social através do segmento da construção pesada. E isso o raio-x aborda bem. Né? Uma outra coisa importante que eu destaco aqui a gente tem hoje, né, as pessoas que fazem parte do cadastro único, que é o CAD único, que são as pessoas que estão se beneficiando hoje dos programas de assistência do governo. Eles têm um perfil, quando a gente olha idade, sexo, raça, religião, eles têm um perfil muito similar ao perfil que emprega na construção pesada, principalmente nas obras. Então isso, com a gente tendo mais formalidade, pagando um valor maior, fica muito mais fácil da gente atrair perfil similar, que hoje é inativo, seja dona de casa, seja alguém que está vivendo de um programa assistencial, para trazer para dentro do nosso segmento. Né? E isso vem de encontro com esses desafios que a gente tem de aumentar investimento, certamente de maiores e obras mais complexas que virão por aí. Então acaba tendo uma oportunidade. No momento, inclusive, que não é só esse volume grande de pessoas inativas que estão dentro do cadastro único, que estão dentro desses programas assistenciais, mas também outras formas que trazem mais autonomia e flexibilidade de tempo, que são os aplicativos. Aplicativos de entrega de comida, aplicativos de motorista, né? Só para ter uma noção, uma ideia, em 2024 o índice saiu de 2.200.000 pessoas trabalhando nesses aplicativos, cerca de 1.700.000 basicamente motoristas e 500.000 entregadores. Então são pessoas que estão sim hoje saindo de uma força de trabalho ativa que poderia estar sendo melhor aproveitada dentro da construção pesada. E esses profissionais recebem mais ou menos, em média, cerca de 2 salários mínimos no mínimo. A média é um pouco mais, chega a quase 4 salários mínimos. Então a gente tem aí um diferencial importante e também um momento delicado para trabalhar essa parte de atratividade. E o Paulo comentou isso, né? Como a gente atrai mais pessoas para dentro, né, da construção pesada. O Paulo falou de um déficit aí, eu vou até explicitar mais os números. Hoje nós temos, pelos números da CNI, e a gente aborda isso dentro do relatório também, a gente tem 75 mil engenheiros de déficit apresentado na indústria. Então isso é algo alarmante que pode vir a crescer se a gente não fizer um trabalho diferenciado. Além de várias reportagens que a gente vê na mídia hoje em dia, né, falando sobre essa escassez da mão de obra, falando sobre a aversão da nova geração de jovens, né, ao CLT. Então esse é um trabalho importante, isso o Humberto Rangel abordou bem, é um trabalho que tem que ser tratado de forma institucional. Então, para isso, o Sinicom está fortemente ativo junto a algumas outras entidades, como a BDIB e a NEON, para que esse problema de escassez de mão de obra seja devidamente entendido e tratado. Né? Então, para isso foi criado um projeto, inclusive é um projeto relevante e prioritário da agenda de 2025, que é de tratar a escassez de mão de obra hoje. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 71% das empresas
alegando que tem dificuldade em contratar sua mão de obra dentro do setor da construção e infraestrutura. Se a gente olhar a pesquisa de 4, 5 anos atrás, esse mesmo índice era inferior a 10%, e hoje nós estamos superior a 71%. Então é uma dificuldade realmente grande essa escassez, e a gente está trabalhando em diversos pontos. Primeiro que tem um time muito forte, as empresas, as grandes, as maiores empresas hoje, que estão muito interessadas nessa escassez dentro da infraestrutura, estão fazendo um trabalho, e eu tive esse privilégio de facilitar esse trabalho, por confiança no Silicon, e a gente está fazendo um entendimento junto com todos. Então estamos ouvindo especialistas, trazendo números, avaliando pesquisas, fizemos workshop junto com todas essas empresas há 2 semanas atrás, em que a gente começa a entender um pouco mais onde realmente a gente precisa atuar. Então, como a gente ser mais atrativo, como a gente fala muitas vezes dentro de uma empresa, de ser uma marca empregadora, como a gente faz o segmento ser um segmento empregador, que ele atraia mais. Como que a gente faz com que o jovem que está hoje no ensino médio, se preparando para ir para a faculdade, como que ele faz se interessar mais pelo segmento da construção pesada. Há 2 semanas atrás, nesse mesmo workshop que eu comentei, nós tínhamos lá uma pessoa convidada pelo Silicon, que foi a Silvia, que é a diretora da CNI, e ela traz para a gente que uma pesquisa dentro do ensino médio, somente 24% das pessoas que estão estudando hoje ensino médio demonstram interesse em seguir uma carreira de engenharia, e fazer uma faculdade de engenharia. E quando a gente vai para os que já estudam engenharia, você vê cada vez mais uma intenção deles de irem para mercados como o mercado financeiro, fintechs da vida, com aquela expectativa de ganhar dinheiro rápido. E com invasão grande também. Essa aqui Invasão grande. Começa a engenharia e para. A invasão. Então esse é o desafio, como nos fazermos mais atrativos, como atrair mais esses jovens lá no ensino médio, mas também já que a gente está na faculdade. O segundo é como a gente qualifica, como que a gente prepara melhor essa força de trabalho. Então isso é importante também. Hoje a gente tem uma dificuldade grande não só na mão de obra direta, mas também na escassez de mão de obra qualificada. Sim. Isso faz com que as empresas acabam tendo que investir mais dinheiro em treinamentos internos ou com parceiros externos, acaba tendo que ter uma migração de mão de obra de regiões em que as pessoas moram para outras regiões onde as obras estão, e isso faz com que a gente tenha mais custos das nossas obras e diminui e piore um pouco os resultados que a gente busca quando a gente vai para uma obra. Então a gente tem esse trabalho de qualificação que precisa também de um envolvimento das instituições de ensino, não só de classe, mas também de instituição de ensino, para que a gente consiga fazer com que esse déficit cada vez mais seja diminuído, e que a gente não permita que ele cresça nos próximos anos. Então essa também é uma pauta importante. E a outra é como fazer de forma com sinergia e integrada o movimento de atrair pessoas que estão hoje inativas, que estão se beneficiando de programas assistenciais, romper essa barreira de entrada de como sair dessa informalidade ou da inatividade e migrar para um setor, mas num momento em que ele talvez no começo precise de apoio, porque ele ao entrar no setor de forma formal, ele acaba perdendo aquele benefício. Sim. Então a gente também está trabalhando isso junto às instituições que eu comentei, para que a gente pudesse ter algo de transição para que a gente pudesse ter algo sustentável, para que essas pessoas tivessem sim mais atratividade em entrar dentro do nosso segmento. Então são ações que são, ao ser dita aqui, parecem simples, mas que exigem uma aliança de muitas entidades, empresas, mas eu tenho certeza de que a gente pegou o caminho certo, a gente entendeu o que está acontecendo e a gente vai até o final. Eu queria até só fazer um comentário, dois aspectos. Um aspecto que eu acho até que nós, o conjunto das empresas, poderia fazer melhor do que o que faz, que é, vamos dizer, é o diálogo com a universidade. O que eu observo, não sei se eu não sou um homem da área de recursos humanos, você tem um ponto de observação
melhor do que o meu, mas o que eu pude testemunhar ao longo da minha carreira de trabalho é que a aproximação das empresas de engenharia com a universidade era muito mais como uma fonte de recursos humanos, onde você ia lá, apresentava a sua empresa, dizia as excelências, as oportunidades e trazia o jovem e formatava o jovem dentro da sua organização. Quando a gente olha para outros países, Estados Unidos, notoriamente, a gente vê que o sujeito sai da universidade, mas a universidade não sai da empresa dele, quer dizer, há um processo, uma ida e vinda, né, que cria um fluxo de entendimento entre os dois setores que nós não temos aqui no Brasil, pelo menos eu não vejo. E eu acho que a gente pode exercer, nós como Cinicom, podemos ser um vetor desse trabalho. Eu acho que no âmbito desse grupo vale a pena a gente trazer gente de fora. A própria universidade tem os seus problemas, eu acho que as universidades federais, sobretudo, as particulares ainda têm uma facilidade maior e uma perspectiva maior de ligação com o mercado de trabalho. Mas as federais, elas são muito fechadas em si próprias e eu acho que a gente tem que romper isso. Porque a quantidade de gasto público que é colocado nessas universidades é muito grande. Então, se trata basicamente de maximizar o resultado que já tem aí. Outro aspecto que você destacou e que eu acho que a gente também tem que aproveitar esse estudo para aprofundar é ter uma análise de resultado da política pública de apoio à baixa renda. Eu não percebo isso no governo, eu vejo que o governo faz com muita eficiência, montou um sistema de apoio que tem uma relevância inquestionável num país com as desigualdades sociais e econômicas que todos nós conhecemos, sabemos, não se trata de você terminar com isso, mas você tem que avaliar o resultado. E o objetivo final tem que ser a liberação do programa, como você colocou muito bem. Então eu acho que para esse diálogo, nós temos que colocar isso também para o governo de uma forma institucional. Qual é o resultado? E eles têm instrumentos. Por exemplo, você pega o IPEA, a quantidade de técnicos, de estudiosos da área de todas as áreas, para avaliar esse tipo de coisa, está lá. Eu acho que nós temos que ser um agente provocador para que essa avaliação aconteça. Concordo. O Paulo tem uma palestra daqui a pouco. Se você quiser fazer um complemento, Paulo, que você queria. Deixa eu ver se tem horário, se dá tempo. Mas só concluindo, Tá. A importância da educação, né? Porque os métodos construtivos, nós vamos resolver o problema da escassez de mão de obra não só apenas com mais mão de obra, mas com métodos construtivos que usam menos mão de obra. Mas para isso tem que ter qualificação, né? Então essa questão da qualificação da mão de obra é relevante até para reduzir a quantidade, porque se dobrar o investimento, pensar que vai dobrar a quantidade de pessoas, eu acho que é difícil. Mas enfim, basicamente é isso aí. Eu vou precisar sair. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Eu só queria mostrar rapidamente o raio-x. O raio-x está disponível no nosso site, cinicom.org.br. Quem quiser acessar, tem lá nas nossas redes também. Bom, é isso. Antes de encerrar rapidamente, quero entregar um presente para vocês, que é o nosso boné com o nosso lema. Por favor, Paulo, pega e passe para o Márcio também. Se vocês quiserem já colocar, que tem o nosso lema, Infraestrutura para o Brasil Avançar. É isso, eu quero agradecer a presença de vocês, do meu parceiro Humberto. Para você que curtiu, continue seguindo a gente, compartilhe o nosso vídeo e até a próxima.